Meu nome é Deoraci, isso. Não me perguntem de onde veio, porque foi meu pai que inventou esse nome. Mas todos me chamam de Dora, é mais fácil. Eu sou da Igreja Congregacional de Cordovil, meu pastor Erimar, sou da Igreja da Família Roger, então é muito bom. E deixa eu pedir para os irmãos para a gente estar abrindo as nossas Bíblias, quem puder, no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Vou ler apenas 2 versículos, que é o 14 e o 15. E geralmente eu gosto de olhar quem está participando, mas hoje eu nem fiz isso, porque eu não quero nem saber se tem pastores me escutando. Eu já sei que eu tenho seminaristas e tenho missionários, e para mim já é suficiente. É um livro poético, e como eu não sou grande historiadora, como eu não sou uma grande pesquisadora da palavra do Senhor, eu vou utilizar este livro poético para falar sobre a violência. São 2 versículos, também não vou fazer nenhuma exegese, então não tenho problemas assim de utilizar esses 2 versículos para falar hoje. Mas quero dizer assim que esse ano eu entrei num propósito de fazer uma leitura bíblica em 42 dias. Desde o primeiro dia do ano, de 1º de janeiro, nós terminamos em meados de fevereiro, e nós lemos a Bíblia toda. E quando eu passei por esse livro, esses 2 versículos começaram a falar dentro de mim. E eu comecei a procurar, pesquisei em Bíblias de estudo e até pela internet, porque eu achei assim, interessante esses 2 versículos nesse livro. É como se tivesse aquela passagem de Jabes, ou Jabez, que tem a história das famílias e entra aqueles versículos. Assim são esses 2 versículos aqui no livro de Eclesiastes. Muitas pessoas questionam se é Salomão ou não o autor, mas eu prefiro ficar com Salomão, porque foi um homem sábio, e ele, eu acho que na sua velhice estava assim meio descontente com a sua própria vida, e ele começa a descrever algumas coisas que fazem a gente pensar um pouco, né, o porquê da vida. Mas vamos então estar lendo esses 2 versículos, que a gente tem pouco tempo, o capítulo 9, versículo 14 e 15, que diz assim: havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. E aí o Senhor começou a falar sobre a minha própria vida, como uma cidade que eu tenho que tomar conta, uma cidade que eu tenho que controlar tudo que acontece. Eu tenho que controlar quem entra, quem sai, as palavras, eu tenho que controlar tudo dentro da minha vida. E aí o Senhor começou a ministrar a minha vida como essa pequena cidade. E o inimigo, como esse rei violento, que quer entrar, que quer destruir, que quer acabar com a minha vida. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E então, o Senhor começou a ministrar, porque às vezes eu começo a ficar assim, desanimada, um pouco entristecida por conta das situações difíceis. Aqui mesmo, ainda agora nós estávamos falando sobre barricadas. Ontem, quando eu desci a rua, a gente chama de meninos, né? Aqui, os meninos abriram uma vala. Amados, um buraco imenso de 2 metros, de quase 2 metros de comprimento e mais de 1 metro de largura. Por quê? Porque quando a polícia entra, agora nem o caveirão passa mais. E eles estão fazendo isso em todas as ruas aqui, em todas as ruas. Uma rua principal, como a Keila falou, que passava ônibus. Nós tínhamos aqui uma linha de ônibus que ia para o centro da cidade, que passava quase em frente à minha casa.
não passa mais por causa das barricadas. Um ônibus que fazia o ponto final bem no centro, lá em cima, na Cidade Alta, não sei se vocês conhecem, ou quem conhece vai entender, já não fica mais, já fica beirando a Avenida Brasil, porque não pode subir. Então, o inimigo, ele está se apossando de muitas vidas. E nós precisamos ser essa pessoa sábia que está aqui nesse versículo do número 15. Nós precisamos ter a sabedoria do Senhor e parar de então murmurar, de como a Keila falou, parar de desejar a morte, parar de desejar a prisão. Nós temos que ter a sabedoria do Senhor para impor as mãos. Ainda que eu não possa chegar aqui no meio da minha rua e esticar os meus braços, mas em silêncio, eu preciso estar clamando para que essa violência acabe, para que essa situação se dissipe. Em primeiro lugar, de nós, como cidades do Senhor. E aí a gente vai passar essa cidade para o nosso bairro, para as nossas ruas, para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos pessoas de outros estados, de outras cidades. Então, que nós possamos ser esse homem pobre, mas sábio. Porque o Senhor, ele não veio ao mundo como um rei. Ele veio ao mundo como filho de um carpinteiro. Ele veio ao mundo como um pobre, mas ele teve sabedoria. E a sabedoria que ele usou, lá em Mateus, na grande comissão, ele diz para a gente que nós temos essa sabedoria e essa autoridade. Então a gente não pode ficar calado. Nós não podemos nos calar diante dessa situação. Nós não podemos nos omitir diante do Senhor, porque o Senhor tem nos permitido. É permissão do Senhor eu morar aqui. Eu poderia estar morando em outro lugar. Eu poderia estar com uma casa linda, maravilhosa, em frente à praia, como nós falamos. Mas o Senhor permitiu que os meus pais comprassem essa casa. E eu estou morando aqui. Então eu tenho que estar usando a autoridade e o poder que o Senhor tem liberado para a minha vida, para que eu possa anunciar o Evangelho, mesmo calada. Mesmo que quando eu atravesse a rua, que eu passe por esses buracos, por essas barricadas e por esses meninos, eles vejam em mim uma mulher de Deus. E isso não é só na minha vida, isso é na vida de cada um de nós que está aqui nessa live, nessa manhã. Nós precisamos estar usando essa sabedoria. Nós precisamos estar sendo como é esse homem aqui, dessa passagem. Esse homem não foi reconhecido pela cidade. E nós não precisamos estar sendo reconhecidos aqui nesse mundo. Nós precisamos estar sendo reconhecidos por Deus, porque estamos fazendo a obra dele. Nós não precisamos estar sendo reconhecidos pela nossa vizinhança e pela nossa parentela, mas o Senhor vai nos honrar e Ele vai trazer para a casa do Senhor, assim como eu orei hoje com a irmã Gláucia. A minha situação é a situação dela. Temos filhos que foram criados no Evangelho, mas estão afastados. O meu filho mais novo, então, eu clamo todo o tempo pela vida dele. Vai fazer 27 anos e agora ele tem uma vida de 1 mês na casa da menina, 15 dias aqui na minha casa, 1 semana na casa da menina, 2 dias aqui, e ele vive assim. E hoje foi orado por isso. Essa história de amaziamento, isso não provém da Bíblia. Isso está errado e nós não podemos aceitar. Então eu vou fechar a porta e dizer para o meu filho, vai para a rua, vai ficar na rua porque você está amaziado? Não. Eu tenho que corrigir, eu tenho que falar, eu tenho que orar, mas eu tenho que abrir a minha casa, porque é aqui que ele vai me ver orando e clamando, é aqui que ele vai me ver falando, é aqui que ele vai me ver ouvindo as lives, ouvindo louvor, é aqui que ele vai me ver lendo a Bíblia, e é aqui que ele vai ser tocado pelo Espírito Santo, e até que a vida dele, até que ele entenda que o que ele está vivendo não provém do Senhor.
Eu pensei muitas vezes em abandoná-lo, dizendo: você vai viver a tua vida fora de casa, porque você está errado. Mas o Senhor me corrigiu nesse pensamento. E nessa manhã, que o Senhor possa também estar falando com as mães, com os tios, com as tias, com os avós que estão me ouvindo, porque esse pensamento de sair, de desistir, não é pensamento de Deus. O pensamento do Senhor foi de morrer pelo pecador. Então, ainda que eu não esteja aqui para ver, ainda que eu não esteja viva para ver os meus filhos voltando para a casa do Senhor, mas certamente o Senhor vai alegrar o meu espírito, mesmo que eu esteja com Ele, quando os meus filhos voltarem para a casa do Senhor. E por quê? Porque eu fui uma mulher sábia e não fui reconhecida pela terra, pelos homens, pelas mulheres. Não fui reconhecida aqui, mas o Senhor me reconheceu no céu. Então, que a gente possa ter essa autoridade e essa sabedoria que fala aqui no livro de Eclesiastes. Um livro poético, um livro que fala de poesias, um livro que fala de tantas coisas bonitas, mas em meio às coisas bonitas, o Senhor colocou, permitiu que Salomão escrevesse esses 2 versículos, para que nós pudéssemos entender que esse rei poderoso é o inimigo, é Satanás, é o diabo. Ele tem destruído muitas vidas, assim como a gente tem visto nas ruas, nas nossas cidades. Quantos jovens têm morrido com armas nas mãos? E nós precisamos ser esse pobre sábio dessa palavra. Nós precisamos ser esses homens e mulheres com essa sabedoria, porque essa sabedoria não provém de livros, provém de Deus. Então, quando a gente começar a orar: Senhor, derrama sobre a minha vida a tua unção, a tua sabedoria, o teu poder, a tua autoridade, a tua graça, para que a gente abra a nossa boca e seja ouvido através deles. Eu passei um dia desse por um rapazinho e ele estava com uma... me fugiu agora o nome, que eles prendem na perna. Quando a tornozeleira. Ele estava ali sentado no banquinho com uma arma esticada no colo, de tornozeleira. E aquilo me deu uma tristeza, aquilo me deu uma angústia, e eu precisei falar com ele. Eu disse para ele: da onde você está, as outras pessoas que passam na passarela estão te vendo, e aqui você está correndo um risco muito grande de morrer. E ele disse para mim: tia, eu estou aqui para isso, para morrer, para matar. Meu Deus, que palavra triste que eu ouvi. E eu disse para ele: se você puder, sai daí. Se você puder, deixa isso. E ele disse para mim: tia, ora por mim, mas eu estou de serviço. E aquilo foi como uma facada mesmo. E toda vez que eu vejo aquele jovem ali sentado na esquina, eu oro por ele: Senhor, livra esse jovem da morte, tira esse pensamento da mente dele de matar ou morrer, porque isso não é teu, isso não provém de ti. Como está a mãe desse jovem que já esteve preso e hoje saiu da cadeia e voltou para essa vida? Então, que nós possamos ser agentes do Senhor nas nossas cidades, nos nossos bairros, nas nossas ruas, nas nossas famílias, porque quantos e quantas irmãs dentro das igrejas estão passando por essa situação de terem filhos, de terem netos, de terem parentes que foram presos por causa de vícios, por causa de situações assim. E a gente também precisa orar, e a gente precisa estar clamando ao Senhor como homens e mulheres sábios. Peça ao Senhor essa sabedoria, peça ao Senhor essa palavra de vida, palavra de amor, palavra de perdão, palavra que liberta, palavra que cura, palavra que salva. Nessa manhã, receba do Senhor essa palavra. Foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, é a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre esses 2 versículos.
versículos que eu já li tantas vezes, mas nunca me chamou a atenção o quanto me chamou dessa vez que eu fui ler a Bíblia toda, no início desse ano. E eu percebi que eu preciso pedir ao Senhor todos os dias sabedoria. Essa sabedoria para que eu seja transformada dia a dia nesse pobre sábio que salvou a sua cidade, mas que não foi notado aqui nesse mundo, mas que foi notado pelo Senhor. Então que você nessa manhã receba do Senhor essa palavra, essa sabedoria, e que você creia que mesmo que você já não seja notado aqui, você está sendo notado no céu. E com certeza a tua salvação está garantida, e todos aqueles que estão ouvindo a tua voz e estão te vendo passar como homem e mulher de Deus também vão receber do Senhor a salvação. E eu agradeço mais uma vez a Keila por essa oportunidade, porque quando a gente começa a ler, o Senhor começa a ministrar mais um pouco dentro de nós. E eu fico assim muito feliz, porque o Senhor tem ministrado, o Senhor tem falado comigo, e eu louvo ao Senhor por esse projeto que foi colocado na vida dos pastores congregacionais. E desde então, desde a pandemia, nós estamos participando tempo em tempo desse projeto, né? Ora Brasil, e que a gente continue orando pelo nosso país. Amém.